Olá, boa noite. Começa agora o Conexão Poder. A partir de hoje estaremos aqui todos os domingos, logo após o programa Silvio Santos, debatendo os principais fatos que mexem com o dia a dia da população de Mato Grosso. Seja bem-vindo com o tema Obras da Copa. O Conexão Poder deste domingo está no ar. No programa de hoje vamos debater as obras que preparam a capital para a Copa do Mundo do ano que vem. Como está o andamento dessas obras? Quais serão as primeiras entregues? E a Arena Pantanal fica pronta dentro do prazo? Até quando a população vai ter que aguentar o caos que se instalou no trânsito de Cuiabá e Várzea Grande? Para responder a essas e outras perguntas, estamos recebendo o secretário da Copa, Maurício Guimarães. Também participam desta entrevista meu parceiro de bancada, jornalista Ramon Monteagudo, e o editor executivo do Jornal Diário de Cuiabá, jornalista Anselmo Carvalho. Secretário, obrigado, boa noite. Obrigado por ter vindo, muito boa noite. Qual é o balanço que o senhor faz até aqui dessa gestão de todas as obras que estão acontecendo na capital, desde lá de quando Cuiabá foi anunciada como subsede? Hoje, fazendo um balanço dessas obras da Copa do Mundo, e hoje nós temos muito porto do evento, nós temos que fazer não só um balanço das obras, mas de um balanço de todas as ações que estamos preparando a capital, o estado, para receber o evento. E mais do que isso, de que forma este evento está contribuindo e vai contribuir para que efetivamente a gente tenha cravado aí no mapa do mundo a nossa capital, o nosso estado e principalmente as nossas potencialidades turísticas. E dentro delas o Pantanal, a Chapada. É nesse sentido que estamos trabalhando muito e é nesse sentido, por orientação, determinação do nosso governador, é que vamos continuar trabalhando muito nesses poucos meses e muito trabalho ainda a ser realizado. Secretário, é inegável a importância e o impacto positivo que esse volume de obras histórico aí vai ter na vida das pessoas. Mas é inegável também uma percepção negativa atual da população, um descontentamento, uma certa descrença em relação às obras, sobretudo pelos atrasos. O senhor admite que faltou ou falta planejamento na execução dessas obras? Efetivamente, falta não só nessas obras, de uma forma geral, na administração pública. Prova disso é que nós atrasamos muito por diversos fatores que contribuíram para que a gente tivesse atraso no início. Quando você tem atraso no início de execução, quando você tem projetos que não foram efetivamente elaborados dentro de uma realidade para execução, quando você tem um sistema de concessionárias totalmente arcaico, que sequer sabe onde está enterrado uma adutora de água, que você tem uma concessionária de energia que para fazer um desligamento de uma rede, ela precisa de 30 a 60 dias para executar. Então tudo isso gera esse sentimento de desconforto. Mas esse sentimento de desconforto que a sociedade tem hoje é a mesma coisa de quem está fazendo uma reforma dentro de casa. Às vezes você chega a ter a sensação de que isso não vai terminar, porque você começa essa reforma tendo como o referencial um dia de terminar e nem ali você consegue fazer. Imagina fazer esse volume de obras concentrado ao mesmo tempo mexendo com a vida do cidadão. E quando nós começamos a analisar tudo isso, você mexe com essa zona de conforto, às vezes nós falamos hoje que a cidade está um caos. Mas se a gente remeter isso a antes dessas obras, já existia um caos. Você tinha a contagem de veículos em determinados pontos de conflitos rotatórias, como hoje ali onde está sendo executado o viaduto despraiado, você tinha um acúmulo de veículos em torno de 5.800 veículos em 2010. De 2010 entrou em Cuiabá, Várzea Grande, 139 mil veículos. Ou seja, esse caos ele já existia, estava sendo potencializado por não abertura de novas vias e a inclusão de novos veículos. Então, hoje nós temos essa sensação porque mexeu com a nossa zona de conforto. Mas nós também sabemos que, num período muito curto, porque as obras estão aí, é concreto, é bem verdade que estão atrasadas, mas também elas são visíveis. A sociedade sabe que agora em outubro, novembro, dezembro, janeiro, ela vai poder usufruir e estar transitando uma outra cidade que terá um outro desenho da infraestrutura urbana. Mas é fato, nós mexemos com a zona de conforto de todo mundo.
Secretário, então, o que a gente pode falar de obras específicas? Eu queria falar da Jurumirim, da trincheira. Me parece que ela é uma das mais complicadas e continua, né, com dificuldade de conclusão ali, não é? É uma obra complicada porque é a maior das obras, é 1 quilômetro de trincheira. Você tem escavação ali que removeu muitos e muitos metros cúbicos de terra. É uma obra que nós nos deparamos com 4 adutoras passando pela Jurumirim. Nós tivemos que conviver ali com uma fibra ótica passando por ali, que era o canal de comunicação com o norte do país, né? Então, tivemos desapropriação, tivemos remoção de toda o posteamento. Então, foi um conjunto de ações que levou a ter dificuldade dessa obra ganhar o ritmo necessário. E também a projeto. Naquele caso específico, nós tínhamos o projeto onde os tirantes, ou seja, aquilo que dá sustentação às trincheiras, ela estava saindo num campo de futebol. Ou seja, foi feito um projeto, contratado um projeto à época e posto em licitação, que os projetistas sequer foi lá em campo saber que ele projetou um tirante que estava saindo no campo de futebol. Então tudo isso precisou fazer adequação em execução. Evidente que cria dificuldade, não se corrige de um dia para o outro. Isso demorou muito para entrar num ritmo de normalidade. O que é o ritmo de normalidade? Todas as interferências solucionadas, todas as desapropriações solucionadas e o projeto adequado, feitas as correções. Já estamos nessa fase já? Total, hoje total. E a perspectiva dessa obra, então? Quem foi esses últimos dias na trincheira e eu tive a oportunidade de ir antes de ontem lá, você consegue visualizar muito claro que ela está numa fase final de conclusão. Por que ainda não está? Porque falta ainda, eu não tenho como fechar todas as vias que tem a passagem em cima da perimetral, né? Então agora nós estamos liberando essa semana agora, que início, a Trabalhadores, já está pronta a travessia por cima da Jurumirim da Trabalhadores, nós vamos jogar todo o tráfego ali, desobstruir a Jurumirim, que só ficou aquele canal da Jurumirim para ser concluído. Feito isso, a obra está pronta. É uma obra que não vai ficar pronta em dezembro, essa obra deve ficar pronta no final de janeiro. Chuva, a parte crítica de chuva já passou. O que é o grande agora dessa obra? Porque esta obra da Jurumirim até os Trabalhadores, você tem uma laje em balanço. A pista ela vai correr em cima da trincheira. Você tem 2 metros de pista em balanço. Isso o que é? É só cimento. Isso permite ser feito no período de chuva. Por isso nós podemos afirmar que esta obra fica pronta em final de janeiro, mesmo estando em período de chuva. Agora, secretário, a questão dos atrasos não é só em relação ao transtorno da população, é em relação ao gasto público mesmo, né? Essa obra específica da Jurumirim teve um aditivo de 2,5 milhões, ela vai chegar próximo a 42 milhões. Dos 3 bilhões, que é o bolo total de investimento, estima-se que pelo menos 100 milhões em aditivo, né? Então, nessa perspectiva, não é grave esse tipo de atraso? Mas o que gerou aditivo... Não daria para se antecipar algumas situações e evitar esses atrasos e esse custo maior? Primeiro, deixar bem claro, o aditivo não é gerado por atraso, o aditivo é gerado por serviços que tiveram que ser feitos e detectados quando a obra iniciou. Por exemplo, quando vou dar só um exemplo, no caso de quando se começou a fazer a escavação, você tinha toda uma rede de esgoto caindo lá. Você teve que fazer um bueiro ármico, ou seja, você teve que fazer uma nova, um novo túnel online para passar dentro da trincheira, porque ninguém sabia que toda a canalização de esgoto estava caindo no sistema de água pluvial. Como ela baixou o lençol freático, você não tinha como mais deixar aquele esgoto caindo. Então você tem que fazer um novo processo construtivo. Isso gera aditivo. Então o que gerou aditivo foi isso, foi os novos serviços. É evidente que o prazo, e aí se a gente for falar na questão do prazo, é evidente que ele gera custo adicional. Ele gera custo adicional porque a própria estrutura do poder público que está gerenciando um contrato, esse contrato já é um custo adicional. Então isso é evidente. Agora, é evidente também que não pode, a gente não pode contrariar e exigir
tudo aquilo que não seja efetivamente dentro de um cronograma, de uma lógica, porque o processo construtivo ele tem uma lógica. Você não faz uma intervenção sem tirar uma cabe, sem tirar uma adutora. Para tirar a adutora, que foi descoberto quando abriu, a cabe precisa de fazer o projeto, de contratar a obra e de executar. E como você contrapõe a isso? Isso é nos 60 dias. E não dá para você exigir da empresa construtora que ela cumpra o cronograma agendado, porque no cronograma estava as etapas construtivas sem levar em consideração aquela adutora. Estamos vivendo isso no Cochipó hoje, no Tijucal. Por que nós não estamos ainda passando sobre o viaduto do Tijucal? Porque não foi feita a terra armada. O viaduto está pronto. O que é a terra armada? É o acesso ao viaduto. Por que não foi feito? Porque eu tenho uma adutora que passa do lado. E por que a adutora também não foi tirada? Porque eu preciso de desviar o trânsito. E por que o trânsito não foi desviado? Porque eu preciso asfaltar uma nova rua que liga ao Jardim Industriário, que não tem como jogar o trânsito todo nela sem o asfalto. Então isso são coisas que foram surgindo, que vão gerando em escala novas providências. Isso impacta, portanto, isso não significa que é um descaso, não significa que é uma má gestão. Significa que são coisas de obra que acontecem e que às vezes você precisa conviver, ajustar isso. Isso há necessidade de você... Mas, secretário, não deveria ter tido um planejamento anterior? Já não se sabia de tudo isso? Como o senhor está dizendo que tinha que ter feito um asfalto para sair no desvio, por que primeiro não se fez esse asfalto para depois erguer o viaduto? Se a sociedade, se a população, se o poder público soubesse que tinha uma adutora ali, isso tinha feito. Só que ninguém sabia. O mesmo ocorre na trincheira. Começou a escavar sem saber o que tinha embaixo? Lógico, porque não havia registro. Mas não há pesquisa antes para saber? Não, mesmo que fosse, você não tenha condições de ir no projeto, você faz prospecção geológicas, você faz sondagens, você faz muitas ações, mas você não consegue fazer uma leitura total do trecho de 1 quilômetro para identificar tudo que tem ali. Para você ter ideia, no VRT agora, que eles trouxeram aqui o que é mais moderno em termos de tecnologia, que eles fizeram como se fosse um raio-x, eles encontraram... quando começaram a abrir ainda, encontraram coisa que sequer o raio-x tinha detectado. Então, isso são coisas que acontecem, principalmente numa cidade que vai fazer daqui a 6 anos, 300 anos, e que nunca passou por intervenções dessa magnitude. Agora, secretário, há outro caso também, que são obras que estão sendo concluídas e já estão apresentando problemas, né? É o caso do viaduto da Cefaz. Houve um problema grave no asfalto, a olho nu quem passa ali percebe e vai ter que ser refeito. Por que esse tipo de coisa acontece? Nessa situação daria para ter planejado, não daria? Daria para ter planejado se as empresas que também hoje contratam, têm um histórico do poder público, também tivessem preparadas para executar obras com um novo conceito de gestão pública. Porque hoje não se admite você receber aquilo que não foi contratado. E a própria dinâmica das empresas, principalmente aquelas que prestam serviço público, também não se prepararam para esse novo modelo de gestão. Então, e também elas estão, hoje o poder público não aceita, e elas não estão preparadas para ter uma resposta muito rápida daquilo que não foi aceito, porque não passou nos ensaios, não passou nas normas. No caso da Secretaria do Viaduto da Cefaz, não passou depois de pronto, teve que refazer. E por quê? A pergunta que muitos fazem. E por que não foi dito para a empresa quando ela estava fazendo? Foi dito, isso não vai passar. Mas ela quis fazer, era uma responsabilidade dela, só que a hora que pôs lá, na hora que você pôs, é o momento do corpo de prova, e não passou. Ela está sendo obrigada a refazer. E por que demorou para começar a refazer? Porque também ela não estava preparada, a sua usina não estava preparada, os componentes, os agregados da massa asfáltica que ela estava usando não estão preparados, ela teve que reconstruir todo o seu traço para fazer algo que seja compatível com as normas. Por isso demorou, por isso começou a refazer. Agora, secretário, quem paga a conta por esse tipo de erro é a própria empresa?
Totalmente. Eu só vou pagar aquilo que eu contratei. Vamos lá, vamos além. Por que nós vamos inaugurar agora só a Juliano Costa Marques depois de um ano dela pronta? Porque durante esse ano apresentou defeitos e nós não íamos entregar para a sociedade uma obra que estava com defeito. Nós, ontem, essa semana eu fui fazer uma inspeção na ponte de Antônio Drileu e na Acesso, tinha lá algo que não estava em desacordo. A empresa teve que fazer, passou por uma nova inspeção para que a gente tivesse a tranquilidade de dizer para a população, pode usar, porque aqui está uma obra que você contratou e tem que ser entregue de acordo com o que você contratou. E mais do que isso, se mesmo depois dela entregue, for apresentado algum defeito que não foi identificado, algum defeito oculto, será exercido o poder da garantia de 5 anos. Secretário, esses defeitos todos apresentados nessas obras, o senhor acredita que foi um certo amadorismo das empresas ou houve má fé? Não acredito em má fé. Eu acredito que elas também não estavam preparadas para este novo momento que a administração pública começa, principalmente com as obras da Copa, onde o Brasil, os órgãos de controle, de uma forma geral, em função desse grande volume de obras, elas começaram a utilizar este volume concentrado de obras para se exercitar numa forma diferenciada de controle. Isso permitiu que a administração pública, de um lado, o contratante exercesse melhor a sua gestão e, de outro lado, as empresas também se preparassem para prestar um melhor serviço. Então, eu não acredito em má fé. Eu acredito que também elas não estavam preparadas ou não estavam acreditando que estamos vivendo um novo momento. Também se ventilou aí, principalmente nos bastidores, né, a questão do calote do governo em cima das empresas. O que realmente há de concreto nisso? O governo está deixando de pagar por obras? Eu respondo única e exclusivamente pela minha secretaria, da qual eu sou secretário, e hoje não tem problema nenhum de recurso. Nenhuma empresa, inclusive que nós tivemos dificuldade com o DENIT, que o próprio governo do estado bancou, nós já recebemos a parcela do DENIT e hoje não existe nenhuma medição protocolada na Secopa, validada pelo fiscal, que falte pagamento. Todos os pagamentos estão em dia, então, todos em relação à Secopa? Literalmente em dias. Eu queria saber, secretário, voltando à questão das adutoras, o senhor falou dos problemas que tem se encontrado embaixo da terra. Com relação àquela a rotatória ali do Santa Rosa, qual que é o problema daquela obra ali, que também está muito enrolada, né? Está enrolada, e a obra, na verdade, a obra está adiantadíssima. O que está enrolado é retirar as 3 adutoras de 65% da água bruta de Cuiabá que passa ali. Aí você vai dizer, por que não tirou ainda? O contrato com a CAB que nós fizemos já tem mais de um ano. Nós fizemos o contrato com a CAB, ela licitou, fez parte do serviço, identificou que precisava de aditivo. Até a CAB me pediu aditivo, aquela obra está custando mais de 300 mil, porque a CAB me exigiu, porque a CAB não está fazendo nada de graça, ela está cobrando pelo serviço. E ela me exigiu que eu fizesse um aditivo para ela. Eu tive que fazer um aditivo, nós tivemos que fazer um novo depósito e ela está concluindo agora. Porque é uma obra que tem que ser executada pela própria CAB, uma obra muito sensível, né? Você passa, como disse, são 3 adutoras de água bruta que sai da captação do Ribeirão do Uripa e vai para o centro de tratamento ali na Avenida São Sebastião. Então, 60% da água de Cuiabá passa ali. Então, precisa, primeiro, se construir toda a nova rede, testar essa nova rede, desligar todo o sistema de água de Cuiabá por um determinado momento, jogar pressão dentro dessas novas redes para depois ter a certeza e liberar isso. Nós já estamos faltando muito pouco para isso concluir. Tirando as adutoras, com mais 30 dias, a trincheira está praticamente pronta. Todas as vigas já foram lançadas, toda a parte das laterais já está em fase final, já de compactação. Então, tirando as adutoras, mais 30 dias nós temos... A CAB já está executando esse trabalho, então? A CAB hoje está finalizando a remoção das... O senhor falou que essa trincheira está adiantada, mas assim, quando a gente passa por ali, a impressão que se tem é que está parada a obra. Mais um sentimento que eu falo nós, cidadão, porque às vezes você, não é todo dia também que eu estou dentro da obra. Como você tem uma obra para baixo, né, viaduto, você vê a evolução, está para cima.
né? Quando está para baixo, aí, principalmente cercado, até por questão de segurança e por exigência do próprio Ministério do Trabalho, às vezes você não consegue ver as máquinas, porque a trincheira do Verdão, por exemplo, são 9 metros de profundidade. Em determinado ponto ali da passagem da Agrícola Paz de Barros, ela tem 9 metros. Então você não consegue ver todo mundo que está trabalhando 9 metros para baixo. Agora, essa obra já era para estar pronta há muito tempo. Vamos recordar de novo. Aí vem a questão das empresas. Nós tivemos que, em determinado momento, assumir o ônus de tomar esta obra de uma empresa porque ela não tinha capacidade. Mais uma quebra de paradigma. Por curiosidade jornalística, eu acabei entrando no canteiro de obras dessa trincheira do Santa Rosa. Era uma quarta-feira, 3 horas da tarde, eu acabei entrando, conversei com alguns operários ali, tinha no máximo 6 pessoas trabalhando efetivamente na obra e não havia nenhuma máquina funcionando. E o próprio operário me disse, nós estamos parados porque a CAB ainda não retirou a tubulação. O senhor está dizendo que essa trincheira não está parada, que ela está adiantada e que a CAB já praticamente encerrou o trabalho. Vamos lá, vamos ao fato concreto. Por isso que eu falei, a impressão que se tem é que está parada. Vamos ao fato concreto do dia que você foi. Você conversou, os operários, a empresa ela tem... 2 semanas atrás. Isso, ela tem a trincheira e tem todo um período da perimetral. Inclusive a mesma empresa fez a rotatória do centro de eventos. E está recapeando ali de frente da churrascaria Boi Bom até a Santa Rosa. Todo é a mesma frente de trabalho da trincheira. Neste momento que você estava lá, parte dos equipamentos estava, todos eles concentrados na rotatória do centro de eventos. E aqueles operários que estavam era daquela frente de trabalho que estava sendo impactado pela CAB. Como a CAB está em fase final, mas naquele momento estava impactado, aqueles funcionários, evidente, não tinham o que fazer. Porque a função deles era estar naquela frente do lado da CAB. Mas tinha outras ações em cima, por exemplo, da trincheira, que as marginais estavam sendo executadas. Bom, senhores, eu peço licença para fazer o nosso primeiro intervalo. Você em casa, em 2 minutos, retornamos com Conexão Poder, entrevistando o secretário da Copa, Maurício Guimarães, falando, é claro, sobre obras da Copa em Cuiabá e também em Várzea Grande. Até já.